Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo, com os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Antes eu conto com o seu moral. Então abaixo escrito inscreva-se, não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, é importante para o nosso trabalho, como sempre falo, na humildade, na moral. Deixe o seu like, compartilhe também e interaja aqui com a gente. É importante o seu comentário, a sua interação. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. As informações de hoje, da semana também, do legítimo Clube do Povo. E agora, voltando à normalidade, faltam alguns dias para acompanharmos o jogo do Vasco contra o Vitória, inclusive falar sobre o embarque Cruz Maltino, chegada de jogadores, solução dessa questão na justiça, mas eu quero agradecer por todos que até nos acompanharam nessa experiência aqui da Copa do Mundo. Daqui a pouco vocês vão acompanhar os próximos vídeos, a gente embarcando, fazendo vídeo direto do aeroporto, mas voltando àquela correria, aquela rotina. E eu falo um pouquinho depois do que aconteceu aqui no jogo da seleção, porque o mais importante agora é falar do legítimo Clube do Povo, falar do Vascão. Galera, novo contrato do Robert Renan já no bid da CBF. Lembra que falamos da notícia sobre o próprio Robert Renan ter tido o seu contrato de empréstimo renovado pelo menos até o final da temporada, e o Vasco, no final do empréstimo, pela costura que o Admar fez, pode ativar ali o contrato por uma opção de compra, né? Aproximadamente ali 50 milhões é o que o Zenit exige. Caso o Vasco não exerça a opção de compra diante do contrato de renovação de empréstimo com o Robert Renan, se o Zenit vender o Robert Renan para qualquer outro clube, o Vasco tem uma porcentagem de direitos. O Vasco comprou essa porcentagem por ser o clube vitrine, tá certo? Agora, aproveitando esse assunto em relação à renovação de contrato, existem alguns atletas que estão com o seu contrato encerrando agora no final do ano. Eles treinam normalmente no CT Moacir Barbosa depois desta apresentação, porém ainda não foram procurados pelo Departamento de Futebol do Vasco para a renovação de contrato. São eles o goleiro reserva Daniel Fusato, o terceiro goleiro Pablo, Hugo Moura, que inclusive recebeu proposta de do clube do Japão, Tietê. Esses jogadores não foram procurados e aí podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Nesse momento, se tratando das carências e necessidades do Vasco, até que sejam solucionados todas as questões jurídicas, burocráticas e principalmente em relação à contratação, porque já com essa intervenção, essa bagunça que fizeram, essa tomada de decisão, afastando o Pedrinho, prejudicando o Vasco, até sobre a questão da venda da SAF para o La Máquia, né, adiando essa venda, o Vasco agora precisa pelo menos manter um ou dois jogadores. Por exemplo, o Hugo Moura. O Hugo Moura é aquele volante útil, necessário. Não é aquele volante que vai ser como o Thiago Mendes, o Cauã Barros, mas o Hugo Moura em determinados momentos é necessário e importante. Eu pergunto a você, renovaria com o Hugo Moura? E o Tietê, mantém o Tietê? Coloque aqui nos comentários a sua opinião, é sempre muito importante. Já que nós estamos falando de volante, vamos falar de um cria, é o Andrei Santos. E até questionar, né? O Andrei Santos ontem, no lugar ali do Casimiro, né, substituindo o Casimiro, ou o Bruno Guimarães, depois que o Bruno Guimarães perdeu o pênalti, ele não conseguiu fazer mais nada, errou tudo e estava muito mal. O Andrei Santos seria uma solução ontem. Falando do Andrei, porque eu estou aqui entrando no assunto do Andrei agora. O Chelsea não considera o volante inegociável e aceita vendê-lo em caso de uma proposta vantajosa. Os Blues avaliam o jogador em 58 milhões de euros, informação do Fabrício Romano. Isso porque a informação é que o Andrei Santos está na lista do Manchester United. Então a gente está de olho nessa movimentação do mercado, porque o Vasco tem o direito
do mecanismo de solidariedade como clube formador e pode pintar essa grana aí para o Vasco. E a gente observa, né, porque muita gente acaba cobiçando o poder no Vasco. Porque o Vasco, por mais que tenha toda essa questão financeira, jurídica, política, sobretudo, o Vasco ele é uma porta de entrar muita grana, muito dinheiro, principalmente com a venda da SAF, quando eu digo a venda de jogadores, ativos. Olha quantos ativos o Vasco nos últimos anos criou. O Ryan foi o último deles. O PEC acabou de ser comprado pelo Cruzeiro e o Vasco tem uma porcentagem. O Andrei Santos, o BG, todos esses jogadores, né? Marlon Gomes, Egnaldo, quantos jogadores o Vasco formou e vendeu? O Paulinho, que hoje agora é a segunda maior venda da história, que está no Palmeiras. Então são tantos detalhes, isso acaba crescendo os olhos do poder. E por isso que a gente vê tanta articulação nos bastidores. Mas olha, a semana é decisiva. Antes de eu falar dessa semana decisiva, galera, preciso lembrar que o torcedor Cruz Maltino, que é o nosso maior parceiro, o nosso maior patrocinador são vocês, compartilhando, deixando like, sempre apoiando aqui o nosso canal, como membro, enfim. E vamos voltar à rotina pesada. Agora, o nosso retorno ao Brasil, tá? E dia 22 tem viagem para Medellín, acompanhando o Vasco na Sul-Americana. Vamos com tudo. E agora aguardando esse desdobramento na semana decisiva. A semana do Vasco promete com novidades na esfera jurídica. Nesse momento, há uma expectativa de uma reviravolta no judiciário carioca. Uma expectativa pela interposição do agravo de instrumento. Nesse momento, são as possibilidades que podem dar o retorno ou a liminar cair ou o agravo de instrumento para dar o poder novamente ali, da caneta ao presidente Pedrinho. Há uma expectativa de uma reviravolta essa semana, seja através de uma interventora que vai ser mantida, porém com o poder da caneta e o poder da decisão política e na esfera do futebol ao Pedrinho novamente, para poder contratar treinador, contratar jogadores, colocar o Vasco novamente nos trilhos, né? E aí, quem sabe também, até a negociação para a venda para a família Lamáquia, que esse é o caminho, e dá também uma tranquilidade para o Admar contratar um novo treinador, porque o Admar segue no mercado, o Admar segue trabalhando. O Vasco, nesse momento, tem contatos com treinadores do futebol brasileiro, por exemplo, Jair Ventura, Guanais. O Vasco está buscando contato com todos esses treinadores. E um estrangeiro, a possibilidade de ser o Palermo é muito grande, porque o Palermo ele deixou em entrevista à Cazé TV muito claro que está à espera de uma proposta do Vasco. O Admar, nesse momento, vai confirmar as informações do novo treinador assim que o acordo estiver fechado, para que não venha atrapalhar nenhum tipo de negociação. Então, são nomes que o Vasco tem contato, a gente está buscando ali, e fechando, vamos trazer para você a expectativa que a coisa venha fluir nessa semana decisiva. Vou ficando por aqui, galera. Terminou a questão, o sonho da Copa do Mundo, mas a gente segue acompanhando o Vascão. Depois eu faço um vídeo de análise da Seleção Brasileira, porque aqui é